Os inusitados atos de guerra praticados por terroristas contra os Estados Unidos em setembro de 2001 resultaram em declarações de políticos que diziam ser necessário distinguir entre terrorismo causado por grupos extremistas, fanáticos, e a religião islâmica em si, que é pacífica. O escritor Tom Clancy disse que o Islã, como religião, não promove a violência. Uma declaração incrível frente aos ensinos contidos no Corão, os de Maomé, e a violência contínua que historicamente caracteriza o avanço do Islã. Esta é a visão romântica do Islã que encoraja o terrorismo. Para esses criminosos, Arafat é a prova viva das recompensas conferidas aos que aspiram ao terrorismo. Ele é o mais vil e bem-sucedido terrorista da história. A OLP detinha o recorde do maior sequestro aéreo, 4 aeronaves numa única operação, apenas igualado em 2001. O maior número de reféns, 300 pessoas na mesma operação e outros recordes que se mantêm até hoje. O número de pessoas baleadas num aeroporto, o maior resgate pago, $5 milhões pagos pela Lufthansa. A maior diversidade de alvos, 40 aeronaves de passageiros civis, 5 navios de passageiros, 30 embaixadas ou missões diplomáticas, além de incontáveis fábricas, depósitos de combustível, etc, etc, etc. Ao invés de ser julgado como réu em corte internacional, assim como os nazistas e líderes sérvios, os sangrentos atos de Arafat atraíram a ONU, a União Europeia e incontáveis líderes políticos e religiosos para o seu lado contra Israel e lhe outorgaram o Prêmio Nobel da Paz. O que confere a pilotos habilidosos a coragem e o ímpeto de se apoderarem de jatos comerciais e arremetê-los contra edifícios civis ou militares. Ou outros que se suicidam explodindo ônibus em Tel Aviv. Somente uma coisa: a garantia islâmica do paraíso para os que morrem na jihad. Aos mártires, o Islã promete um palácio de marfim contendo 70 mansões, cada mansão contendo 70 casas e em cada casa uma cama com 70 lençóis. E em cada lençol uma linda virgem que recupera sua virgindade a cada vez que o mártir a possui. Lhe é prometido que o seu apetite para o sexo e alimento será igual ao de 100 homens. Os meninos muçulmanos ouvem essa promessa desde a infância. Ela lhes confere a coragem inconsequente que os faz treinar e executar ações terroristas suicidas para infligir morte e destruição sobre os chamados inimigos de Alá. Quando este mundo reconhecerá que o Islã é que é o culpado? E quando os muçulmanos que desprezam o terrorismo perceberão estarem seguindo uma religião terrorista, conforme a história comprova? Os muçulmanos têm continuamente se torturado, se combatido e se matado. Nos 8 anos de guerra entre o Irã e o Iraque, foram usados milhares de toneladas de gás venenoso e as mortes somaram mais do que as da Primeira Guerra Mundial. Nos territórios da OLP tomados de Israel, não há liberdade de consciência, de expressão, de religião ou de imprensa e nem voto democrático. E isto caracteriza todos os países islâmicos. Na Arábia Saudita, no berço do islamismo, não se admitem judeus. Cidadania é privilégio muçulmano. É vedada a construção de templos que não sejam islâmicos e, segundo a lei universal do islamismo, a pena de morte é oficial e é destinado ao muçulmano que se converte a qualquer outra religião. Não se pode carregar uma Bíblia nas ruas da Arábia Saudita ou realizar estudo bíblico em seu próprio lar. Mas o Islã é a religião que mais cresce no Ocidente. Na Inglaterra, congrega-se mais em mesquitas do que em templos cristãos. Da mesma forma, muitas mesquitas nos Estados Unidos têm contato com bases secretas de treinamento terrorista para que a Jihad faça da América um país islâmico. O Islã rejeita o Deus da Bíblia e nega a divindade de Cristo ou que ele morreu por nossos pecados, alegando que um discípulo sósia tomou o lugar de Cristo na cruz e que Cristo foi levado vivo ao céu e que deverá voltar a esta terra para morrer um dia. O cristianismo deve ser subjugado pela força. O Corão diz: matai os idólatras, os não muçulmanos. Onde quer que os acheis, espreitai-os. Combatei aqueles que não creem em Alá. Observem bem, assim é o Islã.
Porém, segundo Robert Schuller, se ele voltasse daqui a 100 anos e descobrisse que seus descendentes eram muçulmanos, ele não se importaria. Ele pregou sua mensagem de Natal em 99 na grande mesquita de Damasco, segurando a mão do grão mufti islâmico. Mais tarde, quando entrevistado por Larry King, Schuller disse animadamente ter sentido a afinidade espiritual além de uma concordância de fé e filosofia, e se referia a esse líder muçulmano anticristão. A Bíblia diz que Deus deu a terra prometida ao seu povo escolhido, os judeus. Já o Islã diz que Alá deu estas terras aos árabes. Assim se desdobra um tremendo conflito entre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que ama os judeus, e o Deus de Maomé, que odeia os judeus e pede a sua destruição. O conflito real não é entre judeus e árabes, mas entre o Deus da Bíblia, cujo nome é Javé, e o Deus do Corão, chamado Alá. 12 vezes no texto bíblico Deus refere-se a si mesmo como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, Javé declarou a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. É Satanás que tem inspirado 3.000 anos de antissemitismo. Se os judeus fossem destruídos, o Messias não poderia nascer. Mesmo após a vinda de Cristo, se Satanás destruísse os judeus, Javé seria um mentiroso, incapaz de cumprir sua promessa de restaurar a terra a Israel para que dali Cristo reinasse no trono de Davi na sua segunda vinda. A integridade de Deus tem a ver com a sobrevivência de Israel. Embora não conste uma única vez no Corão, há mais de 800 menções de Jerusalém na Bíblia. Dela é dito repetidas vezes ser o local em que Javé, o Deus da Bíblia, estabeleceu o seu nome para sempre. Yasser Arafat alega que Jerusalém tem sido uma cidade árabe há milhares de anos, quando na realidade ela nunca o foi. Em julho de 1889, constou no jornal Pittsburgh Dispatch que, dos 40.000 habitantes de Jerusalém, 30.000 eram judeus e a maioria do restante era cristã. Quando Israel declarou sua independência em 1948, havia 100.000 judeus vivendo na Jerusalém antiga. Ela foi fundada há 3.000 anos por Davi, o grande rei de Israel, e se manteve uma cidade judia desde então. Não é à toa que mais de 40 vezes a Bíblia se refere a Jerusalém como sendo a cidade de Davi. Ali Deus estabeleceu o trono de Davi para sempre. E naquele trono, o Messias, descendente de Davi, deverá reinar sobre Israel e o mundo. O Senhor Deus lhe dará ao Messias o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Jerusalém é um cálice de tontear porque líderes mundiais rejeitam o Deus bíblico e seu plano de paz para Jerusalém e o mundo. A insistência do Vaticano e da ONU de que Jerusalém deve ser uma cidade internacional e dos muçulmanos que dizem que ela lhes pertence constituem desafios ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, assim como a paixão muçulmana pela destruição de Israel. As nações muçulmanas estão se armando com mísseis capazes de portar ogivas químicas e biológicas, além de nucleares. Certamente não são armas de defesa. Todo mundo sabe que tem um propósito único: chover morte e destruição sobre Israel. A Síria já fabricou milhares de ogivas químicas, tem vastos estoques de armas biológicas e triplicou seu poderio militar e aéreo desde a Guerra de Yom Kippur em 1973. Israel também tem armas nucleares, atualmente posicionadas em modernos submarinos, e certamente não seria vencido sem utilizá-los. Era a isto que Cristo se referia quando, numa surpreendente profecia que antevia os armamentos modernos, ele alertou sobre uma destruição tão incrível que, se ele não intervisse para interrompê-la, não restaria vida na Terra.
E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. O Armagedon é tema frequente nas profecias bíblicas. A Bíblia descreve com clareza os eventos que anteciparão o Armagedon. Milhões de judeus já voltaram a Israel depois de serem espalhados entre as nações. Eles reconstruíram Israel a partir do nada e sentem-se seguros com uma falsa paz. Com a progressão do processo dessa falsa paz, os árabes matam e queimam as casas dos árabes que suspeitam estar cooperando com Israel. Terroristas muçulmanos que matam judeus são honrados nos países árabes. Ruas e feriados recebem os seus nomes. Na virada do milênio, o Prêmio Palestino de Cultura foi outorgado a Abu Daud por seu livro, no qual descreveu como planejou e executou o assassinato de 11 atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 72.